Olá! O tema de nossa aula hoje é ancoragem esquelética em ortodontia. Essa aula ela é composta por duas partes. Nesta primeira parte, nós iremos falar sobre os tipos de ancoragem, conceito, vantagens, desvantagens, indicações e contraindicações, bem como a sua técnica para instalação dos mini implantes. E no segundo momento, na segunda aula, nós iremos falar sobre a biomecânica, ou seja, como deve ser feito para fazer a ativação desses aparelhos, desses dispositivos ortodônticos. Bem, em ortodontia, nós temos a terceira lei de Newton. É aquela lei que diz que existe sempre uma ação e uma reação. Esse é o princípio da ortodontia. Bem, então nesse caso aqui nós temos um elástico em cadeia que está realizando uma distalização da unidade 23, mas ao mesmo passo em que eu tenho a lei da ação e reação, o dente 26 ele tende também a ir para frente. Então nós temos aqui uma ancoragem recíproca. Mais uma vez, a lei de ação e reação. O canino tende a ir para trás e o molar tende a ir para frente, a mesializar. É o que essas setas aí em questão estão nos mostrando. Bem, muitas vezes na ortodontia a gente não quer um movimento recíproco, ou seja, eu não quero, por exemplo, que o meu molar mesialize. E neste caso eu preciso fazer o que eu chamo de ancoragem. Então a ancoragem seria o meu apoio, seria algum dispositivo que eu vou lançar a mão para que no momento em que eu execute a minha movimentação ocorra um movimento sem que haja um movimento de ação, sem que haja um movimento reativo. Então, nesse caso, o apoio ou ancoragem funcionaria como uma âncora. É o que a gente podemos ver nessa escalada. Então, o escalador ele precisa ter um apoio, que seria a âncora, no qual ele iria fazer a movimentação dentária. A movimentação dele sobre a montanha. Bem, na ortodontia, nós temos alguns apoios, algumas ancoragens, no sentido de fazer uma resistência ao movimento dentário. Então, nós temos aqui à esquerda um extrabucal. Indo em direção direita, nós temos um botão de Nance. Mais uma vez, um extrabucal, um arco interno de um extrabucal na figura do meio. E no lado direito, na última figura, nós temos uma placa lábio-ativa, que seria um dispositivo também utilizado como ancoragem, como apoio. Porém, todos esses dispositivos ainda permitem que haja movimentação na unidade de ancoragem, na unidade de apoio, né, de reação. E muitas vezes a gente não quer esse movimento reativo. É muito comum na ortodontia eu querer fazer uma retração, por exemplo, máxima dos incisivos e eu não desejar que os molares venham à frente, que os molares mesializem. Para tanto, eu precisaria lançar mão de uma ancoragem esquelética. Seria aquele tipo de ancoragem que a gente tem uma falta de movimentação da unidade reativa. É o que podemos ver nessa foto. Nessa foto foi colocado um gancho entre o lateral e o canino e um elástico modular para fazer a retração anterior, apoiado diretamente no mini implante. Isso faz com que não hajam forças reativas sobre os molares e, portanto, eu tenho um movimento apenas de ação, que é de retração anterior. Bem, quando então a gente vai lançar mão de fazer a ancoragem esquelética? Então, a ancoragem esquelética ela é frequentemente utilizada quando a gente não tem, por exemplo, a colaboração do paciente. O paciente, por exemplo, ele precisa usar elásticos e ele não utiliza, ou ele precisa um extrabucal e ele também não utiliza. Então, neste caso, a gente pode lançar mão da ancoragem esquelética. Ou ainda, quando eu preciso de ancoragem máxima. Veja esse caso, ou tem um pouco suporte dentário. Veja esse caso aí em questão, nós temos muitas ausências dentárias. Como eu vou fazer essa retração se eu tenho falta de unidades de ancoragem? Eu posso lançar mão da ancoragem esquelética. Movimentos complexos, por exemplo, de verticalização de molares, intrusão de dentes posteriores, todas essas indicações aí são altamente plausíveis para se utilizar a ancoragem esquelética. E ainda assim, porque eu quero uma ancoragem máxima. Eu quero fazer uma grande retração dos incisivos sem que eu deseje que haja a movimentação da unidade de ancoragem.
Essas são as principais indicações da ancoragem esquelética. Vamos fazer agora um breve histórico. Como surgiu toda essa história da ancoragem? Bem, os primeiros dispositivos de ancoragem esquelética começaram em 1945, quando Gainsford e Higley tentaram utilizar parafusos de Vitalium. E nesses casos não houve sucesso, né? Os parafusos eles falharam. Em pouco tempo houve, portanto, a falha desses dispositivos. Em 69, nós temos Brånemark, que trouxe aí o conceito de osteointegração com os implantes dentários. Então, eles diziam que esses implantes funcionam como dentes anquilosados, que não se movimentam, e que poderia ser utilizados para a colocação de próteses, que era o caso do Brånemark, como preconizou, ou na ortodontia, começou-se a vislumbrar a possibilidade de usá-los como essa ancoragem, como esse apoio. Em 97 surgiu o primeiro sistema de mini-implantes, como a gente tem hoje no mercado. Bem, então hoje, não só os implantes dentários, os implantes padrão e os implantes dentários são utilizados como esses dispositivos de ancoragem. Eles também podem ser usados, eles foram os primeiros a serem utilizados, mas nós temos outros. Nós temos os implantes palatinos também, hoje em dia não muito utilizados. Os implants, que são discos, que eles são mais achatados e eles são maiores, têm maior diâmetro, também pouco utilizados hoje em dia. Mini placas, excelentes para uso na ortodontia, também utilizadas. Elas são semelhantes às mini placas usadas em cirurgia ortognática. E com certeza o mini implante, que de todos os dispositivos é o mais utilizado, iremos falar mais sobre ele, mas devido à sua versatilidade, sua facilidade de instalação, de remoção, enfim, são dispositivos que realmente eles são mais interessantes para o seu uso na prática clínica ortodôntica. E ainda podem ser colocados e removidos facilmente pelo ortodontista, o que torna seu uso ainda maior. Bem, os dispositivos de ancoragem esquelética, eles podem ser classificados em dois grupos. Um grupo seria o uso com tempos de espera. Nesse grupo nós temos o implante padrão, os implantes dentários para fins protéticos, que poderão ser usados temporariamente na ortodontia. Nós temos implantes palatinos, que eu mostrei no slide anterior, que é colocado geralmente no palato, hoje em dia não tanto, assim como os implants, que são aqueles discos que também foram utilizados no passado. E os dispositivos mais utilizados são aqueles que utilizam a carga imediata, ou seja, instalei o dispositivo, automaticamente logo depois eu devo aplicar minha força. Tanto os mini-implantes quanto as mini-placas participam desse grupo. Então, assim que eu instalo a mini-placa, assim que eu instalo o mini-implante, eu já posso logo em seguida aplicar a minha força ortodôntica. Aliás, eu devo fazer isso. Bem, os implantes padrões são aqueles implantes utilizados para fins protéticos. Então, a ideia aí é fazer a prótese. Existe o espaço edêntulo, existem faltas de dentes, e eu planejei que iria fazer um implante dentário com finalidade protética. Porém, a depender do meu planejamento com o implantodontista e com o protesista, eu posso usá-los temporariamente como também ancoragem. Eles, no caso da ortodontia, não vão apresentar um tamanho ideal e não esquecer que eles fazem parte do grupo que deve ter um uso de tempo de espera aí entre 4 a 6 meses, que é o período de integração. Então, quando poderíamos usar o implante padrão? Veja aqui essa figura. Nessa figura, havia uma perda de dentes posteriores, foi planejado e tem que ser planejado junto com o cirurgião que vai fazer o implante e o protesista, a colocação dos implantes, aí nesse caso na região mais posterior, e aí o ortodontista irá movimentar os dentes com os implantes padrões dentários que vão usar para finalidade protética, mas eles estão sendo utilizados temporariamente como ancoragem ortodôntica. A gente não lembrar que isso deve ser feito cuidadosamente. Então, cuidadosamente, o ortodontista ele deverá planejar isso com o implantodontista, junto com o protesista, junto com o ortodontista. Por quê?
Porque se esse mini implante ele for colocado em um local errado, ou que impossibilite a movimentação dentária, isso vai ser um grande problema, né? Porque a gente sabe que os implantes, eles não se movimentam, eles estão fixos no osso, eles não apresentam ligamento periodontal e, portanto, eles não poderão ser movimentados. Bem, outro recurso muito usado na ortodontia são as mini placas. Então, as mini placas são aquelas semelhantes a utilizadas em cirurgia ortognática. Existem as mini placas específicas para ortodontia e elas vão ter um design mais delicado, eles vão ser menos pontiagudos, então é bem interessante. Elas são feitas de titânio, apresentam diferentes formas e tamanhos. Na foto aqui, por exemplo, a gente consegue perceber aí uma mini placa em forma de T e outra em forma de L. Elas são excelentes porque elas possibilitam uma estabilidade bem interessante. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer intrusão dos dentes posteriores, eles são uma excelente alternativa. São melhores do que o mini implante, porque elas vão suportar mais carga. Eu vou poder aplicar minha força mais apicalmente. Então, para intrusão, isso facilita bastante, né? E, além disso, vai me proporcionar uma muito maior estabilidade. A carga imediata, ela pode ser feita, então, assim como eu havia falado anteriormente, no slide anterior, fiz a instalação da mini placa, necessita de uma cirurgia, né, feito um rebate do retalho. O cirurgião, geralmente quem faz a instalação dessa mini placa, o bucomaxilo, que tem mais habilidade para tal. Então é feita a instalação da mini placa, colocação dos parafusos, e aí é feita então depois a sutura, e logo após pode ser feita a aplicação da força ortodôntica. Claro que existem desvantagens, principalmente em relação ao seu custo, que é mais elevado em relação ao mini implante, e a necessidade de uma cirurgia tanto prévia quanto após a colocação dessa placa, tanto para colocar quanto para remover. Bem, as mini placas, elas têm amplas indicações. Na primeira foto aqui à esquerda, a gente pode perceber que ela está sendo usada como ancoragem para retração anterior. Também pode ser feito na figura do meio para intrusão, ou ainda, se colocada numa região anterior, ela também pode ser utilizada para realizar a perda de ancoragem. A técnica cirúrgica, ela é relativamente simples, mas precisa de uma habilidade. Então, geralmente, os bucomaxilos são os profissionais de eleição, já que eles fazem esse tipo de procedimento já em seu âmbito profissional. Então, aqui é feito um rebatimento do retalho, a instalação das mini placas, precisa dos motores para fazer a perfuração do osso, a instalação dos parafusos, fecha-se, usa-se a sutura e deixa-se apenas o gancho, no qual vai ser acoplado o elástico, o amarrilho, para a colocação do meu dispositivo de ativação. Bem, de todos esses dispositivos que a gente acabou de falar, com certeza os mais usados são os mini implantes. Né? Os mini implantes, devido à sua versatilidade, são fáceis de colocar, são mais fáceis de remover. De fato, o ortodontista pode fazer seu consultório tranquilamente, claro, tomar alguns cuidados, nós iremos falar sobre isso, mas eles são, de fato, os mais utilizados. Eles são compostos por uma liga de titânio, alumínio vanádio, que vai apresentar características bioativas inferiores ao titânio puro. É bom salientar que os mini implantes eles não osteointegram como os implantes dentários. Então, eles vão ser colocados no osso e é feito, então, um imbricamento mecânico das roscas do mini implante dentro do osso alveolar do nosso paciente, né, o que vai conferir a ele uma estabilidade primária. Então, logo após a inserção do mini implante, a gente checa essa estabilidade para ver se realmente está tranquilo, se os mini implantes estão adequados, estão realmente imbricados dentro do osso alveolar, e o uso deles é então realizado. Um uso simples, né, no momento oportuno nós iremos falar sobre como fazer a ativação desses dispositivos. Bem, as vantagens dos mini implantes são tamanho reduzido, né, então eles têm um tamanho bem menor do que as mini placas, por exemplo, tem um custo muito mais acessível. Hoje o mini implante pode custar na faixa aí de uns 20 a 30 reais cada um.
Eles são fáceis de instalar e fáceis de remover, podendo ser realizado tranquilamente em qualquer paciente, né, desde que tenha suas indicações. Bem, os mini-implantes são compostos por três partes: cabeça, perfil transmucoso e corpo ou ponta ativa. Seria o local do mini-implante que vai ficar clinicamente exposto. Então geralmente ele fica por fora da gengiva, dentro da cavidade bucal. Existem diferentes tipos de cabeça. Então, tem aqui cabeças que apresentam orifícios, que apresentam tipo um botão e que apresentam tipo um bracket, né, que tem um slot no meio. Eles vão receber dispositivos ortodônticos, como os fios, amarrelhos, elásticos, nessa parte do mini implante que vai receber. Bem, o perfil transmucoso é aquela região do mini implante que vai ficar em contato com a gengiva. E devido a isso, como a gengiva ela pode apresentar diferentes espessuras em diferentes partes da boca, ele vai ter um tamanho variado também. A depender da marca que eu vou estar utilizando, né, a marca pode dar para gente, para o ortodontista, diferentes tamanhos de perfis transmucosos, mas em média aí a literatura diz que ele varia entre 0,5 até 4 milímetros de tamanho de perfil. Lembrando que gengivas mais espessas, a gente vai utilizar um perfil transmucoso também mais espesso. E o corpo também ele apresenta diferentes tamanhos, né, de acordo com o fabricante, de acordo também com o próprio tamanho do mini implante dado pelo fabricante. Existem fabricantes que proporcionam ao ortodontista de 3 tamanhos diferentes, 4 tamanhos diferentes. Em médias, eles podem variar de 4 até 12 milímetros de comprimento e o tamanho de 1,2 até 2 milímetros. Os mini-implantes, eles podem ser classificados em dois tipos. Os mini-implantes chamados de auto-rosqueantes e aqueles de auto-perfurante. Hoje, sem sombra de dúvida, os mais utilizados na clínica são os auto-perfurantes. Os auto-rosqueantes são aqueles que necessitam de uma perfuração prévia com broca. E existe um risco de aquecimento durante a perfuração. Ele exige uma técnica mais apurada, é mais difícil de fazer essa inserção. E eles têm um formato mais cilíndrico, enquanto que os mini implantes cônicos, que são aqueles autoperfurantes, são os mais utilizados na ortodontia. Eles são mais fáceis de manuseio, eles não necessitam de uma pré-perfuração, então é feita apenas uma perfuração da cortical com um dispositivo manual mesmo, e depois a inserção dele, perceba que a ponta dele é mais pontiaguda, ele literalmente tem uma ponta. E na medida que a gente vai inserindo esse mini implante, ele vai fazendo, portanto, a perfuração daquele osso alveolar. E, em geral, eles proporcionam maior estabilidade primária. Bem, os instrumentais utilizados para a colocação dos mini implantes variam muito, tá? De acordo com a marca, com o fabricante. Eu aqui coloquei nos slides a seguir todos os dispositivos que podem ser utilizados, que devem ser utilizados, lembrando que algumas marcas, por exemplo, a Neodente, oferece um torquímetro, que, por exemplo, a Morelli não o possui. Bem, de maneira geral, todos eles apresentam a chave de mão, que é um dispositivo, um material, um instrumental, onde é acoplada as chaves. Aí nós temos as chaves hexagonais. Essas chaves, se nós percebermos, ela tem dois tamanhos em média. Em geral, tem um tamanho maior, que é a longa ou a curta. Elas são acopladas à chave de mão, e em uma das suas extremidades, e na outra extremidade é feita, então, a colocação do mini implante. Bem, eu coloquei aqui nessa aula a utilização do contraângulo manual. Geralmente a gente compra isso separado, não vem junto com os kits, mas eles são utilizados para principalmente áreas mais difíceis de acesso, por exemplo, no palato, região posterior. Então utiliza-se esse contraângulo manual, é colocado o mini implante na ponta dele, na extremidade, e então feita a inserção do mini implante. Facilita muito o trabalho do ortodontista. O torquímetro, como havia falado, aqui a gente tem um exemplo da Neodente.
né, que é feita a instalação e ao mesmo tempo é medido o torque no qual esse mini plant está sendo inserido. Não são todas as marcas nem todos os fabricantes que apresentam esse dispositivo.